Seja muito bem-vindo, estamos aqui para mais uma quarta-feira, dia de estudo bíblico. Hoje é dia de aprofundar um pouquinho mais na Palavra de Deus. Esse tempo aqui de introdução, de abertura, quero convidar você a não deixar de curtir, de comentar, de participar nos nossos canais aqui. Se você não é inscrito no YouTube, se inscreve, ativa o sininho. Se você não curtiu a página do Facebook, curte a página e deixa para seguir. Hoje nós vamos ver um estudo bíblico com o reverendo Knight da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos com o tema Alcançando Sabedoria para Decisões Acertadas. E esse estudo hoje muito bacana que ele vai nos trazer hoje, mas antes do estudo, quero convidar você a cantar conosco o hino 144, Segurança e Alegria. Após o hino, nós teremos então um estudo com o pastor Knight. Deus abençoe e no final eu volto para nós orarmos juntos. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Bem-vindo, irmão, bem-vindo, irmã. Alegria estar com você em mais um estudo bíblico da Palavra do Senhor, pela Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, na transmissão da nossa Web TV Sem Fronteiras. Deus abençoe a sua vida, graças a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de pararmos o nosso coração junto à perfeita e sábia Palavra de Deus, para instruir a nossa vida no caminho que o Senhor tem, para nos ajudar a encontrar a direção dentro da vontade do Senhor, porque essa é a vontade perfeita, é a vontade boa, é a vontade agradável. É a vontade que contribui, que coopera no bem daqueles que amam o Senhor, que o seguem, que o servem, e é bom saber que você é essa pessoa também. Seja bem-vindo aqui.
Nós estamos iniciando uma série de estudos que vamos fazer no livro de Tiago. É uma epístola escrita a toda a igreja de Cristo que havia se dispersado, vivendo a diáspora. A diáspora surge por causa da perseguição que a igreja começa a sofrer em Jerusalém. Judeus vão se dirigindo a todas as regiões e aonde vão, falam das boas novas de salvação em Cristo. O Império Romano está batendo na igreja, açoitando a igreja, exigindo culto ao imperador, exigindo ser César o único Senhor dos corações, das vidas, aquele que é proclamado acima de tudo e de todos. E ao momento em que Jesus de Nazaré é proclamado Senhor do coração da igreja, do cristão, esse irmão, essa irmã é perseguida. Ela pode ser açoitada, ela pode ser presa, ela pode ser morta. Muitos queridos nossos irmãos que sustentavam a sua fé em Jesus estavam sendo mortos. E Tiago então escreve a sua epístola desafiando o coração da igreja a ser praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. Muitos ouviam os discursos da fé, muitos ouviam sobre as grandezas de Deus, muitos gostavam de se identificar com o ensino bíblico, com a doutrina dos apóstolos. Mas o desafio para a igreja de verdade é, mesmo vivendo a perseguição, mesmo vivendo a luta, mesmo vivendo os tempos adversos de uma diáspora, saindo de cidade em cidade, e não tendo às vezes a estabilidade, não tendo às vezes a segurança necessária para permanecer em determinados locais, mesmo vivendo o tempo das incertezas, porque não sabiam quanto tempo podiam ficar em cada lugar, em cada cidade, em cada lugarejo, em cada tribo, em cada aldeia. Esses irmãos queridos são desafiados a viver a palavra de Deus. Viver como Paulo declarou que vivia. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Tiago vai falar das diversas situações e circunstâncias que uma pessoa, um ser humano pode viver, pode passar. O cristão também, só que o cristão desafiado sempre à prática da palavra de Deus. Então, as nossas reflexões bíblicas, a cada quarta-feira, a partir de hoje, vão vir dentro desse tema, vivendo na prática da palavra. É o desafio que Tiago traz ao nosso coração. Quando ele avalia todas as situações que o cristão, que o ser humano pode passar, possa viver em questões de trabalho ou de família, na administração dos recursos, na administração do tempo, na aplicação do coração, da vida. Então, Tiago tem lições preciosas para o nosso coração, para a minha, para a sua vida, nessas quartas-feiras, e nós estamos hoje iniciando essa caminhada no livro de Tiago. Todas as quartas, nossas reflexões serão na epístola de Tiago, que traz ao nosso coração graça e ensino da parte de Deus. Tiago é um dos irmãos de Jesus, um dos discípulos de Cristo, ele acompanhou o ministério e agora ele é aquele que vai trazer instruções ao coração da igreja, animando-os a caminhar no caminho da fé, mas também desafiando a um procedimento que glorifique a Deus, que ajude no estender do reino de Deus, que proclame a boa nova de salvação em Cristo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Tiago acredita que o trabalho de Deus agora é através da igreja, é através do viver do crente. E o viver do crente vai continuar falando muito mais do que 1000 palavras. Uma atitude simples pode levar um grande exemplo de fé. Pode conduzir um coração ao ensino precioso da salvação em Jesus. A maneira como o cristão vivia, Atos dos Apóstolos destaca que ganhava a simpatia dos de fora, daqueles que ainda não eram cristãos, daqueles que caminhavam nas ruas da cidade, os amigos, os vizinhos, ficavam admirados com o viver cristão, e enquanto eles viviam a sua fé, Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Tiago acredita nessa grande verdade, por isso desafia a igreja a viver segundo a palavra, segundo o ensino de Cristo Jesus. E hoje nós vamos ver que somos desafiados a alcançar sabedoria para as decisões acertadas.
alcançando sabedoria para as decisões acertadas. O texto de Tiago, capítulo 1, verso de 5 a 8, eu vou ler, se você tem aí a sua Bíblia, queira abri-la também, para esse momento de leitura da palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, verso de 5 a 8. Como obter sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quero antes lembrar os irmãos que nós não vamos meditar no verso 2 a 4, que fala dos benefícios das provas, porque nós já fizemos. Nós falamos sobre os benefícios das provas em uma das nossas reflexões aqui mesmo, no templo, numa quarta-feira. E esse texto, então, já foi estudado, quando nós verificamos que até as provas, as lutas, os desertos, os tempos difíceis, os momentos de noite escura, de tempestades na nossa vida, são também benefícios de Deus para nós. Nos educam, nos ensinam, nos instrui, sustenta a nossa esperança, a nossa persistência e confirma a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Então essas coisas nós já vimos, essas verdades que Tiago já mostrou no início desse texto. Mas eu quero ver hoje então sobre a sabedoria. É bem certo que você já viveu em algum momento em que pensou, olha, eu devia ter agido mais sabiamente. Eu devia ter pensado, analisado um pouco mais a situação, a circunstância, antes de tomar a minha decisão. Em muitos momentos da vida, você pode ter depois chegado à conclusão de que poderia ter decidido com maior sabedoria. E a escolha seria mais própria, mais proveitosa, mais abençoadora. E a colheita seria mais rica. E o resultado seria melhor. Então não é incomum a gente olhar para trás e depois observar e descobrir que nós deveríamos ter buscado um pouco mais de conhecimento, de sabedoria, para fazermos as nossas escolhas, para tomarmos as nossas decisões. Isso acontece todo dia há uma decisão a ser tomada, há um passo a ser dado, há uma palavra que tem que ser dita, há um conselho que tem que ser dado a alguém, há uma direção que precisamos tomar e não sabemos às vezes com certeza qual o melhor caminho, qual a melhor escolha, qual a melhor palavra. Isso porque, meus queridos, nós vivemos todos os dias algumas situações incertas, porque nós não temos conhecimento do futuro, nós não sabemos o que nos reserva o amanhã. A Bíblia fala dessa grande verdade para nós, que é o homem. O homem não sabe o que vai vir no dia de amanhã. E às vezes a sua ansiedade, a ansiedade que vai no seu coração, que rouba o seu sono, que perturba o descanso noturno da sua mente, é porque você vai criando na mente coisas que nem existem, coisas que nem vão existir, que nem vão acontecer, mas que já te perturbam naquela noite de sono, porque há decisões para serem tomadas e você, em razão das incertezas, não sabe qual a palavra certa, qual o caminho melhor, qual a decisão que vai prover melhor resultado, melhor produtividade para você. Então, é diante das incertezas que a sabedoria é cada vez mais necessária. E a vida para nós é incerta. Nós pensamos que temos o controle, nós pensamos que temos uma agenda adequada, nós imaginamos que vamos dar aqueles passos no dia de amanhã e que tudo vai sair exatamente como nós planejamos, mas isso nunca acontece. Sempre uma coisa ou outra está fora do que nós planejamos. E tem dia que todas as coisas saem fora do que nós planejamos. Tem ano que saem as coisas do controle, como nesse ano, em razão dessa pandemia, do novo coronavírus, Covid-19, que derrubou tantos planos, tantos projetos, tantas ações que estavam preparados para serem realizados em 2020, mas que nada aconteceu. Você mesmo agora, quem sabe não imaginava estar aí na sua casa,
planejando o seu dia de amanhã, da maneira como ele está sendo, da maneira como você está tendo que viver. Pode ser que você planejava um setembro bem diferente para você e para a sua família, mas é porque nós vivemos situações incertas, porque nós não temos todas as respostas e nós não conhecemos o futuro, não sabemos o que pode acontecer, o que pode vir a ser na nossa vida amanhã. Então, Tiago está sendo muito sábio ao nos trazer esse conselho. Com certeza ele tinha também as suas incertezas. Com certeza ele sabia que as circunstâncias que os irmãos que viviam as perseguições viviam também seus momentos de incerteza na vida. Para onde eles iam? Onde eles iam se esconder? O que eles deveriam falar? Com quem eles deveriam falar? Qual é a maneira mais eficaz de proclamar o Evangelho nessa cidade, nessa aldeia, dessa tribo? Qual é a forma mais eficaz para estender o reino de Deus com a minha fé e suportar as pressões do Império Romano sobre a minha vida, sobre a minha casa? Como fazer e manter a minha fidelidade ao Senhor sem ter que colocar a minha cabeça na guilhotina de Roma? Então é um momento muito especial para a vida da igreja, um momento desafiador também. E Tiago então está dizendo: irmão, se você precisa de sabedoria, e quem não precisa, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. O nosso Deus é aquele que liberalmente consegue conceder sabedoria para as tomadas de decisões, para descobrirmos os melhores caminhos, para entendermos o propósito de Deus e envolvemos o nosso coração naquilo que vale a pena, naquilo que vem do abençoado Senhor para nós. É bem certo que às vezes nós não sabemos nem mesmo qual é a vontade de Deus. Precisamos pedir a Deus sabedoria para entendê-la, para identificá-la. Sabedoria para saber se esse é o momento certo, se essa é a palavra certa. Se esse é o momento e essa é a palavra certa, qual é a forma correta, a melhor forma de dizer o que é certo na hora certa? Será que esse é o momento de comprar a casa, de vender o carro? Será que esse é mesmo o curso que eu devo fazer na minha vida profissional? Será que esta é a oportunidade que eu devo abraçar na nova porta que se abriu na vivência profissional da minha vida? Será que eu devo aceitar aquela promoção, aquele emprego? Será que eu devo ir para aquela faculdade mesmo, dentro das opções que surgiram? Qual a melhor faculdade? Qual o melhor curso? Então, há sempre a necessidade de sabedoria. Ninguém, ser humano nenhum, pode dizer que não precisa de sabedoria. Aliás, sabedoria é um atributo de Deus. Deus é sábio e criou tudo com muita sabedoria, com muita perfeição, com muita criatividade. Deus criou do nada todas as coisas de forma que tudo funciona muito bem, de que nada precisou ser corrigido, porque Deus olhou e eis que tudo era muito bom. Sabedoria no criar de todas as coisas. E quando Ele foi fazer o homem, formar o homem, a sua imagem e semelhança, Ele comunicou ao homem a capacidade de ser sábio. Há um grande exemplo de sabedoria na Bíblia de Salomão. Há muitos homens sábios, há muitas mulheres sábias na Bíblia. Mas a Bíblia diz e nos afirma de que de todos os homens e mulheres da terra, Salomão foi aquele mais sábio. Porque no momento em que ele teve a oportunidade de pedir a Deus algo para o seu governo, no início do seu governo em Israel, herdando de Davi, seu pai, o trono desse grande povo, ele pediu a Deus sabedoria. Deus lhe deu a oportunidade, peça o que quiser. E ele pediu sabedoria. A Bíblia diz que Deus deu sabedoria e deu riquezas, e deu prosperidade, mas que na terra nunca se viu homem tão sábio como Salomão nas suas ações, nas suas decisões, no seu governo.
E a sua fama e a fama do seu conhecimento, da sua sabedoria, percorreu terras estrangeiras, rompeu fronteiras, e houve pessoas que vinham de diversos lugares, de lugares distantes, para conhecer Salomão pela fama de conhecimento, de sabedoria das suas ações, das suas decisões. E houve a rainha de Sabá que lhe declarasse, quando ela o conheceu, de que tudo que ela ouviu era pouco, diante do conhecimento e da sabedoria que ela podia contemplar agora na vida, no reinado de Salomão junto a Israel. Porque ele pediu a Deus, e Deus deu com liberalidade. Deu sabedoria de sobra, deu sabedoria necessária para as decisões acertadas. Então Tiago sabe que os irmãos precisam de tomar decisões, fazer escolhas, todos os dias, por questões pequenas, por questões complexas, escolhas que vão definir uma atitude do aqui e da agora, do hoje, escolhas, decisões que vão decidir o futuro, que vão influenciar na vida toda daqui para frente. E eles precisavam de sabedoria para agirem de maneira acertada em cada circunstância. Então ele está dizendo, peça a Deus, se incline diante de Deus, há um problema para resolver, há uma decisão para tomar, há um passo para dar, há um conselho que alguém te pediu e você precisa oferecer, conceder. Você que não sabe ainda do futuro, você que não sabe ainda o melhor caminho, você que se vê diante de uma encruzilhada, você que se vê num beco sem saída, você que se vê diante de uma oportunidade, uma porta que se abriu e não sabe se é a vontade de Deus, o querer de Deus, se incline diante de Deus. Peça ao Senhor sabedoria. O primeiro passo para adquirirmos a sabedoria que nos dá possibilidade de tomarmos as atitudes, as decisões certas, é nos curvar diante de Deus, reconhecendo que Deus, o nosso Deus, é sábio. E de que Ele comunicou ao nosso coração, quando nos fez a sua imagem e semelhança, a possibilidade de sermos sábios, de adquirirmos conhecimento, de encontrarmos os caminhos, os melhores caminhos, de tomarmos a decisão certa, avaliando todas as circunstâncias e confiando no guiar da boa mão do Senhor sobre nós. Então, devemos nos curvar diante de Deus, para darmos aquela palavra, para resolvermos aquele problema, para realizarmos aquela tarefa. Sabedoria que vem de Deus para aqueles que de fato lhe pedem. Às vezes nós batemos a nossa cabeça, às vezes nós colocamos fora recursos, jogamos fora o nosso tempo, jogamos fora o nosso empenho, o nosso esforço, as nossas oportunidades passam e se vão, porque nós não pedimos a Deus sabedoria para encontrarmos o melhor caminho, para tomarmos a melhor decisão. Falta-nos a busca por Deus, na oportunidade que Ele nos dá, que Ele nos oferece, como ofereceu também a Salomão. Peça o que quiser. Nós pedimos tantas coisas, coisas às vezes até fúteis, coisas vazias, coisas vãs, coisas sem valor. Às vezes pedimos até coisas que Deus não se agrada e não vai nos dar. Porque Jesus disse que às vezes nós não ganhamos porque nós pedimos mal. Nós não pedimos dentro da vontade de Deus, nós pedimos para satisfazer os nossos prazeres. Mas peça a Deus sabedoria, porque Deus é aquele que quer oferecer sabedoria àquele que clama. E que reconhece que há em Deus sabedoria o bastante para encher o seu coração de certeza, do conhecimento, da vontade de Deus, para tomar a decisão certa, para dar o passo certo. Ore ao Senhor quando tem que instruir o seu filho, quando tem que decidir diante de alguma porta que se abre, diante de alguma encruzilhada que surgiu, diante de um problema que precisa ser resolvido. Qualquer decisão, da mais simples até a mais complexa da nossa vida, daquela que influencia o nosso dia ou daquela que influencia todo o nosso viver, necessita de sabedoria. E ainda bem que Deus nos comunicou essa virtude preciosa, sabedoria para tomarmos
decisões corretas, acertadas. Peça a Deus, meu irmão, peça a Deus, minha irmã, mas peça com fé, é o que o texto diz. Peça confiando no que Deus vai dizer. Porque às vezes nas nossas orações, elas são as orações que são feitas diante de Deus, no proclamar da nossa confiança no Senhor, mas de fato já tendo no nosso coração a resposta que nós queremos e aquela que nós achamos ser a mais certa, a mais correta. Nosso coração é enganoso. E a nossa mente pode fazer planos. Mas a Bíblia diz que resposta certa vem sempre dos lábios de Deus. Nós temos que confiar nessa verdade. Porque às vezes nós oramos para resolver os problemas e Deus vai nos colocando num caminho, vai nos mostrando uma vereda onde os problemas se apertam para nós, se agravam para nós. Onde a dificuldade aumenta, onde o caminho parece ficar mais estreito, mais escorregadio, mais perigoso, onde às vezes parece que a escassez de recursos aumenta, cresce, quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus. E aí nós começamos a confiar desconfiando. Ou então nós oramos para Deus, mas tendo a nossa solução na cabeça. E se de repente as coisas caminham diferente daquilo que nós planejamos, diferente daquilo que nós pensamos, nós achamos que Deus não nos ouviu muito bem. Nós começamos a questionar se Deus de fato está entendendo toda a situação, toda a circunstância que eu estou passando lá em casa, ou na empresa, ou na vida, ou na saúde, ou nos problemas financeiros. Se estamos entendendo bem, se Deus está entendendo bem aonde eu quero chegar, ao que eu gostaria de receber, o caminho que eu gostaria de trilhar, se Deus percebeu bem o fim que eu desejo. Então é quando eu confio em Deus, mas confiando muito mais em mim mesmo, querendo apenas que Deus atenda a minha vontade e não realize na minha vida naquele pedido, naquele caminho, naquela oportunidade, naquele problema, o que é da vontade dele. Tiago está dizendo que o homem que pede sabedoria a Deus tem que confiar que Deus é aquele que conduz a história. E é Ele que vai nos conduzir no caminho que Ele tem. E é Ele que vai abrir as portas às quais nós devemos passar. E é Ele que vai fechar aquelas portas que Ele não tem para nós, embora, quem sabe, seja a porta que mais nos agradava, a que nós gostaríamos de passar. E as coisas podem sair exatamente diferente daquilo que eu pensei, daquilo que eu planejei, diferente daquilo que eu imaginava para mim e para minha casa, diferente daquilo que eu esperava para um caminho de solução. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são muito maiores, muito mais amplos do que os nossos caminhos. É só se lembrar da decisão que Jonas tinha no coração quando Deus foi chamá-lo para pregar em Nínive. O que ele imagina? Ninivitas têm que ouvir o Evangelho, se ouvir, não crer. Porque não merece a compaixão de Deus, não merece a misericórdia do Senhor. É povo sanguinário, é povo que persegue Israel, é povo que já rodeou Jerusalém por diversas vezes, no propósito de matar o rei e a sua casa, no propósito de matar o profeta e toda a sua família. E Isaías era filho de profeta, e Jonas era filho de profeta, e agora ele era o profeta de Israel. Ele se viu ameaçado muitas vezes por ninivitas à porta de Jerusalém. Então, para ele, o melhor dos ninivitas e o melhor para Israel com respeito aos ninivitas não é compaixão, é morte, é aniquilação. E no propósito de Deus de que o Evangelho fosse pregado, de que se houvesse arrependimento, a misericórdia do Senhor se estabeleceria, o Senhor não estava pensando muito bem na melhor saída, o Senhor não estava sendo muito sábio no trato com os inimigos. Então Jonas acreditava que sabia mais, que entendia melhor, e que o caminho que Deus estava conduzindo era um caminho difícil, era um caminho que podia ser muito penoso para Israel quanto ao seu futuro. Mas Deus é aquele que valoriza a vida de um homem
de 1.000 homens, de 2.000 homens, de pessoas que não sabiam, que viviam em Nínive e não sabiam definir entre a mão direita ou a mão esquerda. Mas no momento em que eles se curvaram e a cidade se curvou e se prostrou diante do Senhor e reconheceu a sua dependência de Deus e quebrantou o seu coração, Deus usou de misericórdia e compaixão. E Jonas ficou muito aborrecido com isso. Por isso que Tiago está dizendo aqui, meu irmão, não vá se aborrecer, minha irmã não vai ficar contrariada, se de repente, ao pedir sabedoria de Deus, Deus começar a te conduzir por um caminho que você não esperava. Por uma situação, por uma circunstância que você não desejava passar, não desejava trilhar. Pode ser esse o caminho de Deus. Pode ser nesse caminho, o caminho da sabedoria que o Senhor tem para você. No caminho do aprendizado, no caminho do crescimento. Pode ser esse o caminho e que Deus há de manifestar a sua vontade. Porque a nossa vontade pensa às vezes só na gente, no que é bom para mim. O que é bom para os meus? O que vai atender o meu sonho, o meu desejo, a minha vontade? Mas Deus não, Deus está pensando no que é bom para o ser humano, no que é bom para o avanço da fé, no que é bom para o crescimento do conhecimento de Deus na terra. E às vezes, para que crescesse o Evangelho junto aos homens, era preciso que a igreja fosse perseguida. Entende o que Tiago está dizendo? Aqueles irmãos que fugiam da perseguição na diáspora, ele está dizendo, às vezes você acha que esse é um caminho ruim, e você pede a Deus para que Deus te livre e te dê sabedoria para fugir desse caminho de perseguição. Mas Deus aperta a perseguição mais. Deus envia o romano com maior força no calcanhar da igreja, no corpo físico da igreja. E a pureza da igreja é preservada, e o viver de fé da igreja faz com que dia a dia o Senhor acrescente que vão sendo salvos. Aqueles que querem calar a igreja, veem a atitude da igreja gritar num testemunho vivo, proclamador, que às vezes as palavras não seriam possíveis de alcançar com tantos frutos. Então Tiago está dizendo, olha, se você ora, se você pede a Deus sabedoria, confie na direção que Ele vai te dar, no caminho que Ele vai abrir para você, na porta que Ele vai fazer você passar. Confie, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque você não pode ser como a onda do mar, que é, de fato, impelida para um lado e para o outro, agitada pelo vento. Qualquer vento, envia para a direita, envia para a esquerda, para o norte, para o sul. Como se ele dissesse, você não pode titubear, você não pode se deixar influenciar pelo seu pensamento, pela sua vontade, que às vezes é egoísta e mesquinha, que pensa no aqui, que pensa no agora. Confie no pensamento de Deus, na vontade de Deus. Essa vontade é plena, essa é grandiosa, essa é totalmente sábia, essa é perfeita. Confie no plano de Deus, no projeto de Deus. Pode ser contrário ao seu, pode ser fora do que você idealizou, mas acredite que há sabedoria naquilo que Deus traz para você. Não duvide. Não fique dando ouvido às vozes que estão à sua volta. A voz, quem sabe, do seu próprio interior, do seu próprio coração, porque o coração do homem é enganoso. Confie no Senhor. Ele diz algo muito sério, porque ele fala, aquele que não confia em Deus não alcança de Deus qualquer coisa. Não supõe este homem, que não tem firmeza na sua fé, na sua confiança no Senhor, que alcançará do Senhor alguma coisa. Porque Deus contempla o coração daquele que tem fé. E em nada duvida. Que se lança nas mãos de Deus e que acredita no que o agir do Senhor, que a sabedoria que vem do Senhor, que o mover de Deus no seu coração, que o soar da voz de Deus no seu ouvido, é aquela que vai te levar para o melhor caminho, para a melhor decisão, é aquela que vai te ajudar a ter sabedoria para tomar a atitude mais certa, mais segura. É Deus te conduzindo, é a mão do Altíssimo te levando para os caminhos que Ele tem para você.
E aquele que duvida não recebe de Deus nenhuma bênção, nenhuma direção. Ele vai dizer por quê? Porque se apresenta como um homem de ânimo dobre, de dois pensamentos, de duas vontades. A vontade espiritual, quando ora, quando clama, quando se coloca nas mãos de Deus, quando pede a Deus uma direção, e a sua própria vontade, a vontade carnal, que o aponta para uma direção contrária daquela que Deus quer às vezes. Que valoriza o que Deus não valoriza. E que não consegue ver o mundo, ver o homem, ver a situação como Deus vê. Porque só consegue ver naquilo que é do interesse do seu próprio coração, do seu próprio entendimento. Então ele não tem um pensamento só. Coloquei nas mãos de Deus. Deus vai conceder sabedoria para me tomar a decisão. E o que Deus me falar, e a direção que Ele me levar, e as palavras que Ele colocar na minha boca, e o entendimento que Ele trouxer ao meu coração, e a porta que Ele abrir para mim, eu vou passar com segurança, com confiança, de que Deus tem o melhor. Pode ser o caminho mais longo, pode ser o caminho até mais difícil, pode ser o caminho mais apertado, o caminho estreito, porque é o caminho estreito que nos leva à vontade, ao propósito de Deus. Mas nós queremos o caminho largo. Nós queremos o caminho dos atalhos, as veredas, do próprio coração e entendimento humano. Por isso o Tiago está dizendo, meu irmão, você que quer viver dentro da prática da palavra de Deus, você precisa orar, buscar sabedoria em Deus e acreditar que Ele vai te direcionar no melhor caminho. Não dê ouvidos a outros caminhos, a outras vozes, mas acredite naquilo que Deus tem para você. Porque o homem de ânimo dobre, de dois pensamentos, de duas ideias, de duas vontades, não recebe nada do Senhor, não alcança do Senhor qualquer coisa. É um homem inconstante nos seus caminhos. Ele vai querer ir por aqui, amanhã ele quer ir por lá. E vai querer fazer deste jeito, daqui a pouco ele quer fazer de um outro jeito. Porque ele não conhece, ele não tem firmeza, ele não tem sabedoria. Ele não consegue estabelecer de fato os seus propósitos e firmar ali os seus passos com segurança. Qualquer atitude nova, qualquer vento novo, qualquer soprar diferente, ele vai fazê-lo mudar de ideia. Já vai fazê-lo dar meia volta, já vai fazê-lo, quem sabe, sentar no caminho e desistir. Ele está perdendo o seu tempo, ele está perdendo os seus recursos, ele está perdendo o seu ânimo, ele está perdendo o seu esforço, ele está trabalhando inutilmente. Quando vier as tempestades, tudo vai virar ruína, porque não há o fortalecer na palavra de Deus, a edificação que perdura e que dura diante das dificuldades, é aquela que de fato é firmada, edificada na palavra de Deus. Sábio é aquele que constrói com confiança no ensino da palavra de Deus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, disse Jesus, é considerado o homem sábio, que edifica para durar. Porque mesmo que venham tempestades, mesmo que as ondas batem com força, com ímpeto, que os ventos soprem com violência, que a água cresça, que na inundação surja, essa construção continuará sólida. Mas aquele que ouve e não pratica, e o alerta de Tiago é que possamos ouvir a palavra de Deus e praticá-la, vivendo uma vida na prática da palavra, esse é o homem sábio. Que Deus nos dê sabedoria para as tomadas de decisões, por realizar das ações, por cumprir das tarefas. Sabedoria que nos leve a pensar não só no nosso, não só no agora, mas muito mais no querer de Deus, na vontade de Deus, no que nós possamos fazer em favor do reino de Deus daqui para frente, no passar do tempo, no passar dos anos. Que sabedoria venha de Deus para nós, como foi para a vida de Salomão. Que sabedoria venha de Deus para nós, para nos ajudar nas edificações da vida. E que você peça sabedoria com fé, confiando de que a direção que Deus vai te dar,
o conhecimento que Ele vai trazer, a porta que Ele vai abrir, é aquela de maior e de melhor resultado para você, para a sua casa, para o seu trabalho, para o administrar das suas finanças, para o lidar com os seus problemas, com as suas crises, com as suas carências, com as suas necessidades. Há sempre coisas que Deus faz por nós. Há outras que nós mesmos temos que fazer, que Deus nos conceda sabedoria para fazer bem, na certeza do que o que convém de Deus e no agir de Deus, Ele tem feito o melhor por nós. Nós vamos orar, meus queridos, e que Deus seja gracioso para abençoar o seu viver, abençoar suas decisões, suas ações, para que em todas as coisas, na sabedoria do Senhor, possamos crescer, dando glória ao nome de Deus, e agindo de tal forma que possamos atrair aqueles que estão à nossa volta pela mensagem do Evangelho, não só que pregamos, mas que vivemos. Para que através das nossas decisões acertadas, na sabedoria que Deus nos concede ao nosso coração, ao ouvir o clamor dos nossos lábios, possa o Senhor acrescentar também dia a dia na sua igreja, na sua seara, os que vão sendo salvos. Em razão do nosso viver, apontamos um caminho de sabedoria para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos orar, queridos. Deus nos conceda sabedoria na sua graça, no seu amor, no guiar precioso da sua mão sobre nós. Pai querido, somos gratos quando podemos meditar na tua palavra e encontrar no ensino de Tiago esse conselho tão precioso de buscar diante do Senhor sabedoria para as nossas ações, para as nossas decisões, para a nossa palavra, até mesmo para o nosso silêncio, para o momento da nossa ação ou reação junto à vida, junto aos problemas da vida, junto às circunstâncias da vida. Porque nós reconhecemos, ó Pai, que o conhecimento que temos é muito pequeno, o conhecimento que temos de nós mesmos, das situações à nossa volta, das circunstâncias que nos cercam, do que vai de ser do nosso futuro. Há muitas interrogações, há muitas incertezas, como existia incerteza no coração do teu povo, perseguido pelo Império Romano, lá no tempo de Tiago, que recebe de primeira mão essa palavra. Como havia incerteza, ó Pai, no coração de Salomão, quando adquiriu o reino e se assentou no trono do seu pai Davi. Mas ao se curvar e clamar, o Senhor é aquele, ó Pai, que lhe concedeu sabedoria para administrar aquela nação e para torná-la próspera, produtiva, proveitosa, com segurança, com boas alianças, com bons resultados, graças a Deus, que nos dá sabedoria para vivermos a nossa vida, para nos comportar como filhos de Deus, para o Senhor, nas nossas palavras, proclamarmos o Teu Evangelho, nas decisões, nas ações que temos, nos caminhos que tomamos. Que façamos, ó Pai, com toda confiança em Ti, com toda certeza de que Tu és o Deus de toda sabedoria, de todo entendimento. O Senhor, ó Pai, onisciente, que tudo sabe, que tudo conhece, que sabe do que se passou, do que se passa, do que se vai passar, do que vai lá no profundo da nossa alma, do que nos leva a tomar essa ou aquela decisão, o que nos leva a nos omitir diante das circunstâncias. Nada pode ficar oculto aos teus olhos. Revela conhecimento, querer, vontade do Senhor ao nosso coração, nos papéis que nós desenvolvemos, na família, na cidade, no trabalho, na amizade que temos, na vizinhança onde vivemos, na escola, onde, ó Pai, buscamos conhecimento, onde quer que o Senhor nos levar, leve junto de nós possibilidade de crescer conhecendo o Senhor e revelando o Senhor nas nossas ações, na nossa vida. Nos ajude a ter confiança no Senhor, para não darmos ouvidos às vozes que estão à nossa volta ou às vozes que vêm de dentro de nós, para que sigamos o Teu conselho,
porque há sabedoria na Tua palavra para nos guiar pelo bom e reto caminho. Estenda para nós as Tuas mãos, nos abençoe a vida dos nossos irmãos, nesta noite, no restante desta semana. Oramos, ó Pai, confiados na Tua graça, que sempre se renova na nossa vida, confiados no Teu amor, na Tua providência, que vem de encontro às nossas necessidades, confiando, Senhor Deus, no conhecimento e no guiar do Senhor, ao enviar os Teus anjos que nos guardem em todos os caminhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado por mais essa noite em que nós mais uma vez ouvimos a palavra do reverendo Knight, falando mais uma vez sobre sabedoria. De fato, nós precisamos da parte de Deus de muita sabedoria para lidar com a nossa vida. Agradecemos a Deus, como falamos semana passada, pelas eleições, que foi um momento que nós pudemos demonstrar maturidade, demonstrar um crescimento na fé, e louvamos a Deus pelas eleições, porque temos a certeza que Deus colocou, principalmente Cruzeiro, a sua vontade. Nós vamos nos comprometer a orar, e é importante que essa sabedoria que vem do alto possa nos motivar e inspirar a buscar a Deus de todo o nosso coração. Quero agradecer a você que está participando conosco, que Deus abençoe sua vida, que Deus honre a sua vida no caminho do Senhor todos os dias. Que Deus abençoe sua família, seu trabalho, a sua escola, onde você quer que esteja. Que Deus possa ter fala no teu coração. Que nós possamos ter sabedoria que vem do alto, confiados que de Deus vem o refúgio, vem a fortaleza para as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus honre sua vida em todos os momentos, que Deus possa estar derramando da sua graça sobre a sua vida. Quero convidar você a orar comigo neste momento. Pedir ao Senhor que Ele venha nos abençoar nesta noite, quarta-feira, que Ele venha derramar sobre nós a sua bênção, a sua proteção, e que nós possamos, para a honra e glória do seu nome, vivenciar a sua vontade. Quero convidar você a orar comigo neste momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesta noite de quarta-feira. Coloque a sua vida diante de Deus, coloque seu pedido, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, para que nesta noite nosso Deus possa nos abençoar mais uma vez. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite de culto. Te agradecemos por isso tudo que ouvimos do pastor Knight. Obrigado pela exposição da tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque a tua palavra nos ensina grandemente mais e mais a sua vontade. Que teu Espírito Santo nos ajude a vivenciar essa sabedoria que vem do alto. Sabemos que é a tua sabedoria que nos transforma, que nos motiva, que nos ajuda. Quero pedir ao Senhor que esteja conosco, falando, trabalhando e derramando sobre nós sua vontade, Pai. Sabemos que só o Senhor pode nos abençoar. A Ti clamamos, a Ti buscamos constantemente, sabendo que do Senhor vem a graça, vem a bênção, vem a libertação. Que em nome de Jesus nós possamos crescer e amadurecer na sua vontade. Em nome de Jesus pedimos ao Pai que o Senhor nos inspire a viver conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Abençoe teu povo, abençoe aqueles que se encontram enfermos. Nós pedimos ao Pai que do alto venha a intervenção, a cura, o milagre sobre a vida de cada um de nós. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude e derrame, ó Pai, teu perdão, da tua graça. Em nome do Senhor Jesus eu quero te pedir que o Senhor possa derramar o teu amor sobre aqueles que precisam, tua cura, aqueles que estão orando por cura. Lembramos aqui Dona Mirtes, lembramos aqui da Sandra, a sobrinha do Coutinho, que foi orado no domingo. Lembramos aqui também dos nossos irmãos. Rogamos a intervenção do Senhor, rogamos o agir do Senhor. Pedimos ao Pai e agradecemos pelas ricas bênçãos que tem nos dado. Mais uma vez oramos pelo prefeito da nossa cidade, Thales Gabriel. Sabemos, ó Pai, que no voto ele foi eleito na nossa cidade. Pedimos a tua bênção. Os prefeitos das cidades dos meus irmãos que já foram eleitos, que já fechou-se no primeiro turno, que o Senhor possa usá-los no ano que vem. Principalmente a tua igreja, Pai, na intercessão e na busca pelo Senhor. Que o teu povo, que se chama pelo teu nome, possa estar te buscando e honrando ao Senhor todos os dias. Ser com o teu povo, abençoe o teu povo. É o que nós te pedimos, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai.
Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece que domingo, 9 horas da manhã, temos nossa EBD Online, a melhor escola do mundo. Um tempo para você aprender mais da Palavra de Deus. Também não esquece que domingo à noite, aqueles que vão participar presencialmente na Rua Capitão Otávio Ramos 281, teremos mais um culto de celebração. E você que vai estar assistindo online, que por algum motivo não pode ainda participar presencialmente, não esquece, domingo às 19 horas, um tempo de você crescer e ouvir da Palavra de Deus. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu quero pedir a você que está nos assistindo, que nos ajude compartilhando esse vídeo, curtindo, deixando seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve nesse momento, põe o sininho das notificações para ativar. E se você está vendo pelo Facebook, não esquece, amado irmão, de estar seguindo nossa página, de estar curtindo nossa página. Isso muito nos ajuda. Conto com você para ajudar a crescer este canal, esta página. Sabemos que é Deus da glória e confiamos que Deus está cuidando de todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida, um excelente restante de semana, que você possa estar orando por nós. Nós vamos continuar orando por você também aqui. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo estudo de quarta-feira.